Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 107. Meditações de Marco Aurélio, livro 8º, capítulos ou entradas de 49 a 51. Como sempre, a tradução que será usada é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e você poderá acompanhar a leitura, a análise e o comentário que serão feitos nos próximos minutos, porque eu coloco a transcrição do trecho discutido aqui na área de descrição do vídeo. Então vejamos, sem mais delongas, o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto da sua obra. 49. Não acrescentes coisa alguma à primeira impressão dos teus sentidos. Vem dizer-te que alguém diz mal de ti. Aí está o que te dizem, mas não que tal notícia te magoa. Vês que teu filho está doente, mas que sua vida corra perigo, não o vês. Ora, não vás além dessas primeiras impressões. Não lhes acrescentes coisa alguma da tua imaginação e não terás apreensões. Ou melhor, acrescenta-lhes o que deve pensar de tais coisas um homem sabedor do que ordinariamente acontece neste mundo. Mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio chama a sua própria atenção para o fato de que nós não sofremos propriamente com as coisas que a realidade nos traz, com aquilo que supostamente é gravoso, difícil, desagradável na própria realidade, e sim com os juízos que nós formamos a respeito das coisas que a realidade nos oferece. Estes juízos são formados pelo próprio indivíduo, portanto, são coisas que estão sob o domínio do próprio indivíduo, do próprio sujeito, segundo o entendimento estoico. De modo que ele conclama a si mesmo a não acrescentar, não colocar nada a mais das suas primeiras impressões das coisas, das suas primeiras fantasias que se formam a respeito das coisas. Não acrescentes coisa alguma à primeira impressão dos teus sentidos. Então, veja a realidade da maneira mais nua e crua possível, sem acrescentar isto é bom, isto é ruim, isto é agradável, isto é desagradável, isto é o melhor, isto é o pior, imediatamente depois do choque das fantasias e das representações, das impressões contra as portas da mente, digamos assim. Vem dizer-te que alguém diz mal de ti. Aí está o que te dizem, mas não que tal notícia te magoa. Ah, fulano, beltrana falaram mal de você. Pois é, faz parte da autonomia individual dessas pessoas o fato de terem más opiniões a respeito de outras e também a liberdade de ventilar essas opiniões de maneira mais explícita ou menos explícita. Isto em si não é um mal, dirão os estoicos. O mal é considerar este dado que está inserido na autonomia individual dos outros seres humanos, como algo ruim. Porque aí, isto sim é que causará mal ao indivíduo em questão. Vem dizer-te que alguém diz mal de ti, aí está o que dizem, mas não que tal notícia te magoa, mas não que tal notícia te atinge, que tal notícia te fere. A ferida é produzida pelo juízo, pela opinião, pela formação de uma ideia, de uma noção acerca do que os outros dizem. E isso é verdade, tanto mais quanto nós reparamos que indivíduos diferentes reagem de maneiras diferentes àquilo que os outros podem dizer deles. Então, há pessoas que quando escutam que indivíduos falam mal delas mesmas, ficam muito iradas, e outras que deixam para lá, e outras que compreendem que não podem fazer nada diante daquela situação, ou podem fazer muito pouco diante daquela situação. Por quê? Porque estas primeiras pessoas, estes primeiros espécimes, colocam um rótulo de coisa má, desagradável, ruim, insuportável naquela representação, ao passo que os que estão depois compreendem que aquilo está dentro da liberdade individual das outras pessoas. Vês que teu filho está doente,
mas que sua vida corra perigo, não o vês. Não acrescentar nada além do que os sentidos propriamente nos colocam, né? Quando há, por exemplo, uma turbulência em um avião, quem é que mantém a calma? Aquele que pensa, bem, esta é uma turbulência em um avião, faz parte de muitas viagens aéreas, deve passar logo e deve, enfim, causar pequenos danos, no máximo, a esta aeronave. Ou aquele que pensa, turbulência, vou morrer. Não está dado no fato turbulência, no conjunto de representações que a turbulência ocasiona, a morte próxima ou a morte iminente. E tudo isto é fornecido pelo sujeito, pelo indivíduo. É ele que toma aquela experiência como uma experiência de iminência de morte, ao passo que outros indivíduos já entendem que aquilo faz parte de uma viagem aérea e se sentem menos agitados, menos impressionados. Ora, não vás além dessas primeiras impressões. Essas primeiras impressões comunicam coisas muito simples. Os acréscimos que são dados a elas é que são a fonte de erro e a fonte geradora das paixões que tomam a interioridade mesma. Não lhes acrescentes coisa alguma da tua imaginação e não terás apreensões, não ficarás perturbado ou perturbada. Turbulência é algo da natureza da viagem aérea. Alguém está doente, há possibilidade muito grande de que esta pessoa se recupere, fique convalescente e se recupere. Você não precisa rotular aquela impressão como isto é indício do pior e começar a sofrer por antecipação, né? Ou melhor, acrescenta-lhes o que deve pensar de tais coisas um homem sabedor do que ordinariamente acontece neste mundo, compreenda as regras da realidade, compreenda que as coisas que estão fora da nossa interioridade são o domínio do destino, enfim, da fortuna, não são coisas que nos é dado controlar. Então, tenha isto em mente o tempo todo e você não terá perturbações. Compreenda que você manda nos seus próprios movimentos interiores, nas suas ações, nas suas palavras, nas suas reações e não naquilo que sucede aos outros, e compreenda isso de maneira cada vez mais profunda e você será premiado com uma tranquilidade cada vez maior. Então, não acrescente a imaginação, não acrescente os dados que a imaginação sugere, as impressões, as representações dadas pelos sentidos, porque essas coisas não estão inseridas na realidade mesma, são ficções da sua imaginação coladas à realidade, e é possível controlar este processo por meio de uma educação filosófica, é o que diriam os estoicos. 50. Este pepino é amargo, deita-o fora. As silvas no caminho, evita-as. E basta. Não digas, por que há de acontecer tal coisa neste mundo? Pois tornar-te-ias ridículo perante o homem conhecedor da natureza. Como se censurasses o marceneiro ou o sapateiro pelas aparas de madeira ou restos de cabedal espalhados no chão de suas oficinas. E estes ainda têm um lugar onde podem deitar tais detritos. E a natureza universal nada tem fora de si mesma. Mas o que é justamente admirável na sua arte, na arte da natureza, é que, tendo-se circunscrito em si própria, dentro de si própria transforma o que em si contém, o que parece corrupto, envelhecido, inútil, e do que, no entanto, ela faz outras coisas novas. Assim, não se serve de matéria de fora, nem precisa de local determinado para aí despejar detritos. Basta-lhe o local que tem, a matéria que tem, a arte que lhe é própria. Muito bem, aqui mais uma meditação em que Marco Aurélio chama a atenção de si próprio para o fato de que a natureza, pela sua dinâmica própria, por aquilo que a caracteriza em si,
produz certos efeitos a partir de causas que são, enfim, totalmente naturais e compreensíveis, efeitos que são desagradáveis ou que não são os mais confortáveis para um convívio humano. Ainda assim, são coisas que fazem parte das regras da natureza, são coisas que fazem parte das regras do jogo e, portanto, não devem ser consideradas males e simples subprodutos, efeitos de causas que também produzem efeitos mais benéficos ou mais agradáveis. Este pepino é amargo, deita-o fora. Um alimento amargo ou estragado ou de gosto acre, forte, você não precisa comer. Há silvas, há espinhos, há uma vegetação que nos obstacula pelo caminho, evita-as. Você não precisa seguir aquele caminho, pode evitá-lo. E basta. Compreenda que essas coisas existem e basta. Não acrescente, vejam aqui a ligação com a meditação anterior, não acrescente algo da sua própria imaginação. Não acrescente um juízo negativo acerca dessas formações naturais que estão no nosso caminho. Não digas, por que há de acontecer tal coisa neste mundo? E aqui a argumentação toma um vulto maior, mais genérico, porque não se está falando somente dos pepinos amargos e das silvas ou espinhos no caminho, e sim de toda e qualquer coisa que se apresente de uma maneira não muito agradável para um ser humano. Estas coisas desagradáveis fazem parte da vida, portanto, a possibilidade de nos acidentarmos, portanto, a possibilidade de perdermos o emprego, a possibilidade de vivermos o luto, a possibilidade de não atingirmos certos objetivos que nos tínhamos colocado, tudo isto faz parte da vida. E os estoicos não veem nenhum tipo de serventia na lamentação. Não percebem qual seria a utilidade da queixa, do queixume, do mimimi. Não vem a serventia de nada disso. Pois tornar-te-ias ridículo perante o homem conhecedor da natureza. O que é o homem conhecedor da natureza? Aquele que justamente conhece todos os efeitos possíveis de determinadas causas e que entende que alguns desses efeitos não são agradáveis imediatamente ao ser humano, que colocam dificuldades para o ser humano. Há formações naturais, há acidentes naturais que não são os mais agradáveis para a nossa espécie, que não são os melhores para a humanidade. Mas devemos nos lembrar que as mesmas leis que produzem, por exemplo, catástrofes naturais ou acontecimentos desagradáveis e mesmo daninhos, são as leis que garantem a nossa vida transcorrendo na maior tranquilidade possível. Portanto, as mesmas leis presidem tanto a vida cheia de tribulações e sacrifícios, quanto a vida que discorre de maneira mais simples e serena. Como se censurasses o marceneiro ou o sapateiro pelas aparas de madeira ou restos de cabedal espalhados no chão das suas oficinas, aqui a natureza é comparada a um artífice. A natureza produz determinados objetos, determinados entes, determinadas coisas, e nessa produção há um processo de produção inferior de coisas que são talvez não as melhores, descartáveis, enfim, de subprodutos que não são os melhores para o ser humano. Mas do mesmo modo como o marceneiro, o carpinteiro, ou o sapateiro que trabalham nas suas oficinas e que tem de se desfazer de aparas, de restos de tecido, de cavacos, enfim, daquelas coisas todas que sobram, a natureza também produz determinadas coisas que não são as mais úteis para o ser humano. E é tão ridículo aquele que
fala mal da própria natureza quanto aquele que critica ou criticaria um artesão por deixar alguma coisa no chão da sua oficina. A natureza está produzindo uma série de coisas úteis e nesse processo há coisas menos apreciáveis, digamos assim. E estes ainda têm um lugar onde podem deitar tais detritos, jogar fora tais detritos, tais restos, esse rebotalho, né? E a natureza universal nada tem fora de si mesma. Agora a natureza é muito mais prodigiosa do que qualquer artífice, do que qualquer artesão. Por quê? Mesmo essas coisas que parecem restos, que parecem rebotalho, são a semente de novas coisas que se produzirão. Como dizia Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então estes produtos, esses objetos, estes entes naturais se transformarão em outras coisas. Do mesmo modo, os cadáveres dos animais superiores, sobretudo, se transformarão em outras substâncias que darão nutrição a vegetais, que por sua vez serão ingeridos por animais, que por sua vez serão ingeridos por outros animais, que por sua vez podem ser ingeridos pelos seres humanos, que por sua vez terão o seu corpo ingerido por bactérias e larvas. Há um ciclo virtuoso da natureza e essa transformação perpétua permite o funcionamento harmonioso da natureza universal praticamente por um tempo infinito, né? Mas o que é justamente admirável na arte da natureza é que, tendo-se circunscrita em si própria, dentro de si própria transforma o que em si contém. É um artífice que não produz rebotalho, que não produz detritos. É um artífice em que mesmo os seus detritos se transformam em outras coisas melhores, apreciáveis, né? O que parece corrupto, corrompido, envelhecido, inútil, tudo isso é transformado em coisas novas e que deixam de ser corruptas, envelhecidas e inúteis e se tornam objetos, entes melhores, mais apreciáveis, e do que, no entanto, ela faz outras coisas novas. Essa inovação permanente, esta transformação sempiterna da natureza, são coisas que devem ser tomadas pelo ser humano como um modelo, porque a natureza é mestra da vida para muitos filósofos gregos, dentre eles os da escola estoica também. Assim, não se serve de matéria de fora, a natureza transforma as matérias que em si mesma estão contidas, né? Nem precisa de local determinado para ir despejar detritos. E esses detritos supostos são jogados na natureza e se transformam em outras coisas mais apreciáveis depois. Basta-lhe o local que tem, a matéria que tem, a arte que lhe é própria. Portanto, a natureza tem uma atividade de artífice que é holística, que é um todo em que tudo se transforma em algo útil ou apreciável com o tempo. Muito interessante esta meditação e é um olhar sobre a natureza que nos deve instruir quanto à melhor maneira de encararmos a vida. Visto que a natureza cria uma totalidade na qual tudo tem a sua utilidade, tudo tem a sua serventia, tudo está inserido em ciclos e obedece a leis que produzem coisas boas, no final das contas, nós devemos observar nossa vida sob essa ótica, uma ótica natural de transformação permanente para o bem de um todo ordenado. 51. Nos teus afazeres não sejas indolente, nas assembleias não te agites, nos pensamentos não divagues, não te concentres completamente, nem te disperses demais, não sobrecarregues com ocupações a tua vida. Matam, repartem as vítimas, lançam imprecações. Impede isto por acaso o teu pensamento de se conservar puro, inteligente, sensato, justo? É como se alguém, estando junto de uma fonte límpida e tranquila, a insultasse. Não cessará por isso a água de brotar, e se lhe deitarem lama, estrume, a corrente em breve rejeitará tais imundícies e lavará o sítio onde caíram, e não ficará maculada. Como poderás possuir em ti uma fonte inesgotável? Conservando sempre a tua plena liberdade, com benevolência, simplicidade e modéstia.
Seabra coloca da seguinte maneira o início desta meditação. Nem ser negligente nas ações, nem confuso nas conversações, nem vagueante nas fantasias. Portanto, nenhum tipo de preguiça ou de hesitação. Uma resolução, uma firmeza em todas as áreas da vida. Né? Nem na alma de uma vez por todas encolher-se ou lançar-se para fora, nem durante a vida ocupar-se demasiado. Porque era necessário para a visão antiga uma certa quantidade de otium, né? Isto é, de tempo livre para certas atividades que hoje nós chamaríamos de culturais. Não que Marco Aurélio tivesse isso, né? Não que Marco Aurélio tivesse isso. Nos teus afazeres não sejas indolente, portanto, ativo, seja ativo nas assembleias ou nas conversações, não te agites, escute com calma aquilo que te dizem, nos pensamentos não divagues, fique na natureza mesma, seja aderente às coisas como elas são, né? Não te concentres completamente, nem te disperses demais. Né? Interessante, um meio termo aí, que é o funcionamento ótimo da mente. Não sobrecarregues com ocupação a tua vida. O que Marco Aurélio talvez não fosse capaz de fazer. Né? Matam, repartem as vítimas, lançam imprecações. Está falando de pessoas que são o quê? Cruéis e desapiedadas e que colocam um obstáculo ao bom governo que Marco Aurélio procurava garantir. Impede isto, por acaso, o teu pensamento de se conservar puro, inteligente, sensato, justo? O que os outros fazem é problema deles. O que os outros fazem está dentro da autonomia individual que eles têm. Você, enquanto ser autônomo, pode manter o seu pensamento puro, inteligente, sensato e justo, mesmo com relação a indivíduos que talvez sejam brutais, que talvez sejam antissociais. É como se alguém, estando junto de uma fonte límpida e tranquila, a insultasse. Muito interessante este símile aqui da mente bem educada, bem ordenada, com uma fonte de onde sempre brota uma água límpida, de onde sempre emana uma água cristalina. Não cessará por isso a água de brotar. Se você insultar uma fonte, nada vai acontecer com ela. Da mesma maneira, a mente tem um poder semelhante. Sempre pode brotar dali o bem, sempre pode brotar dali uma visão que esteja de acordo com a natureza, não importando quais sejam os dardos que venham de fora, quais sejam os insultos que cumulem esta fonte. Então, imaginar a mente como uma fonte e não como um poço, né? E não como um poço. Não é colocado isso de maneira clara, mas em outras traduções disse: imagine sua mente como uma fonte de onde brota água e não como um poço de água estagnada. Porque se você imaginar sua mente como um poço, tudo que se joga ali não vai embora, não tem nenhum tipo de via de saída, né? E se lhe deitarem lama, estrume, a corrente em breve rejeitará tais imundícies e lavará o sítio onde caíram. Essa fonte é capaz de lavar mesmo qualquer sujeira que seja ali jogada. Da mesma maneira, a mente, quando bem compreendida nas suas funções e na sua dignidade, também é capaz de fazer expelir, de fazer ir embora todo esse tipo de porcarias, né? E não ficará maculada, não ficará suja, não ficará manchada. Como poderás possuir em ti uma fonte inesgotável? A sua mente deve ser uma fonte inesgotável e não um poço de água estagnada, conservando sempre a tua plena liberdade, com benevolência, simplicidade e modéstia. Né? O que coloca Seabra é o seguinte: que então importa isso para o pensamento permanecer puro, sensato, prudente e justo? Como se alguém, tendo parado junto a uma fonte cristalina e doce, a insultasse, mas ela não cessa de emanar sua água potável. Ainda que lhe atire barro, estrume que seja, ela bem rapidamente o dispersará e lavará, e de maneira nenhuma se tingirá. Como terás então uma fonte perene e não um poço? De que maneira ter isso, né? Colocando-te em guarda a toda hora em relação à liberdade, isto é, cuidando da sua própria liberdade interior, com benevolência e candura e
discrição. Discrição é aqui um advérbio aidemonos, né? Que é ter aidos, ter, portanto, um senso de honorabilidade, de modéstia, de respeitabilidade propriamente dita. Muito bem, 3 belas meditações de Marco Aurélio que tratam da liberdade interior, da possibilidade que o indivíduo tem de se blindar interiormente, de não ser atingido por aquilo que vem de fora, né? Compreendendo como as coisas estão constituídas. 3 belas meditações para nossa reflexão. Nós continuamos no nosso próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.